primeiras obras. Interessante, não? Because we like to talk about primeiro amor. Porque a gente gosta de falar do primeiro amor. But there is primeiras obras. Mas ali tem primeiras obras. So there is a connection. Então tem uma conexão. If you love, you bring flowers, correct? Se você ama, você dá flores, não é You mesmo? love in the heart, Você ama no coração, but you do an action. mas você tem atitudes. I was just about to say you buy chocolate, but it's not permissible, yes? Eu ia falar de comprar chocolate, mas vamos deixar baixo. You know, so you buy flowers, that's permissible, yes? Mas comprar flor pode, né? So Então, if you are in the first love, se você estiver no primeiro amor, you buy flowers. você compra flores. You offer the chair. Você oferece a You cadeira, say, você honey, you are oferece o the lugar. best, and so on and so forth. E você Compliments. fala, ai amor, você é o melhor, When e you por aí are vai. living in the first love, Quando você está no primeiro amor, you will prove that você vai provar isso by the primeiras obras. pelas primeiras obras. So what is very interesting, Então, o que é muito interessante, when I fell in love with the Lord Jesus Christ, quando eu me apaixonei pelo Senhor Jesus I Cristo, was not concerned about me because I am sinner. eu não estava preocupado comigo porque eu era o I pecador. wanted to be like the Lord. Eu queria ser como Jesus. At school, Na escola, in the train, no trem, with the friends, com os amigos. I will always think of the Lord Jesus. Eu sempre pensava no Senhor Jesus. I will talk about Jesus. Eu falava de Jesus. I will defend Jesus. Eu defendia Jesus. And without my knowledge, E sem eu saber, my father noticed that my character is changing. meu pai começou a notar que eu mudei. I will read the Bible 2:00 in the evening, Eu lia a the night. Bíblia 2 horas da manhã. and he will pass by my room, E aí ele passava pelo meu quarto and he will look to the underneath. There is light. e ele via que debaixo da porta tinha luz. In 1984, Em 1984, what do you do at 2:00 in the o que night? você está fazendo 2 horas No da manhã? internet, no Sem Facebook, internet, sem Facebook, Instagram, no sem platform, Instagram, nothing. sem nada. What do you do? O que você está No fazendo? TV. Sem TV. You read. Você está lendo. So E então, my father meu pai talked to my mom. falou com a minha mãe. Do you see that this kid is changing? Você viu que esse menino está mudando? He doesn't use the same words. Ele não está falando as mesmas palavras. He's not going where he used to go. Ele não está indo nos lugares que ele costumava ir. Always he's meditative. Ele está sempre meditando. Something is not okay with him. Alguma coisa está errada com esse He menino. doesn't laugh the way that he used to laugh. Ele não ri mais do jeito que ele ria. And then E então, I realized, eu me dei conta. I didn't know, Eu não sabia. but Jesus was changing my life. Mas Jesus estava mudando a minha vida. I know Eu sei our eyes que os nossos olhos is targeting the wrong place. estão com o objetivo no lugar errado. If you want to be saved, Se você quer ser salvo, don't look to you. não olhe para você. Don't look to others. Não olhe para os outros. Your eyes straight to the Lord. Os seus olhos precisam estar em Jesus. If I have to collect all the smiles of the little babies Se eu preciso colecionar todos os sorrisos dos bebezinhos and define what heaven is, e definir o que é o céu, I would not be capable. eu não poderia ser If I will capaz. take all the love and embrace that my wife has ever given to me Se eu pudesse abraçar todo o amor que a minha esposa já me deu and to define what heaven is, e definir o que o céu é, I could not do it. eu não poderia. The only thing that can define what heaven is A única coisa que pode definir o que os céus são ou é the smile of the Lord Jesus Christ. o sorriso do Senhor Jesus Cristo. In one day, E um dia, my father told me meu pai me disse, he found the Bible. ele encontrou a Bíblia. You know what he did? E aí sabe o que ele He fez? took the Bible and Ele he pegou a slapped it Bíblia on my head. e ele bateu com a Bíblia na minha And cabeça. he says, "Do you see this Bible? Você está vendo essa Bíblia? You will never see it again." Você nunca mais vai ver ela. In the following weeks, E nas próximas semanas, he told me, ele me disse, if you continue with this Jesus of yours, se você continuar com esse seu Jesus, I disown you. você não é mais o meu filho. You are not my son. Eu não te reconhecerei And the mais. day came E o dia veio when my father said, em que meu pai me disse, "This is the door. essa é a porta. If you don't give up Jesus, Se você não deixar o seu Jesus, you are not my son." você não é mais meu filho. My mother was crying there in front of the door, Minha mãe estava chorando na frente da porta. and I told to my dad, E eu falei para o meu pai, "Dad, pai, I love you so much. eu te amo tanto. I respect you, Eu te respeito. but I
don't put me to choose between you and Jesus. Mas não me faça escolher entre Jesus e o I don't know Senhor. how it happens, sincerely. Eu nem sei como aconteceu, na verdade. All of you have parents, yes? Todos vocês têm pais, não é? How cruel is to choose between your parents and Quão Jesus? cruel é ter que escolher entre seus pais e Jesus. And I said, E eu disse, I cannot give up on Jesus, my Father. Pai, eu não posso abandonar I love Jesus. you and I will always love you. Eu te amo e eu sempre te amarei. But Jesus is too precious to me. Mas Jesus é muito precioso para mim. I was in love Eu estava with the apaixonada Lord Jesus Christ. pelo Senhor Jesus Cristo. That was my first love. Esse foi o meu primeiro amor. And it's today my first love. E até hoje é meu primeiro amor. He said, get out. E ele disse, vai embora. And I left. E eu fui embora. I had a Bible, the Eu little tinha, Bible, eu tinha a Biblinha, few little clothes in my bag, algumas roupas numa mala and 100 lays, which e were 20 100 bucks. libras, que era tipo R$20. And I left. E eu fui embora. But you know what? Mas sabem, This Jesus esse Jesus never been so precious to me. nunca me foi tão precioso. Brethren, my father didn't talk to me for 3 years. Irmãos, meu pai não falou comigo por 3 anos. But I fall in love with the Lord Jesus. Mas eu me apaixonei pelo Senhor Jesus. Quando ele estava orando no Getsemani. Quando ele falava com as pessoas enquanto as alimentava. Quando ele diagnosticava os doentes antes de curá-los. Quando ele estendia seu perdão e chamava os pecadores ao arrependimento. Quando ele sofreu por humildade. And another one, E mais um. quando o rosto de pai foi ocultado de ele, quando ele foi zombado na via dolorosa, quando foi abandonado pelos seus discípulos, quando estava como dor nas cruz, mas não se esqueceu do ladrão ao seu lado, quando ele morreu de coração quebrando, pensando em você. That is the time Esse é o tempo. when I fell in love with the Lord Jesus Esse foi o Christ. momento em que eu me apaixonei pelo Senhor Jesus. Have you ever thought, Você já pensou? what was in the mind of Jesus when he was on the cross? O que estava se passando na mente de Jesus enquanto ele estava na cruz? Have you ever thought, Vocês já pensaram nisso? what was in his mind? O que You ele may estava say, oh, he pensando? was afraid that he will be separated forever from the Father. Você pode falar, não, ele estava com medo de ser separado para sempre do Pai. True, Verdade. but it's not sufficient. Mas não foi só isso. Quando Jesus estava na cruz, você estava em seu coração e em sua mente. Amém? When he was on the cross, Quando ele estava na cruz, you were in his heart. você estava no seu coração, What no a coração wonderful dele. love. E esse é um amor maravilhoso. There are almost 11,000 kilometers Tem quase 11 mil quilômetros from Golgotha, do Gólgota, Palestine, na Palestina, and China. e a China. And in the very moment when Jesus was on the cross, brothers E and no sisters, exato momento em que Jesus estava na cruz, in China, na China, here is what the chronicles of history says. aqui é o que as crônicas históricas dizem. Exatamente quando Jesus estava pendurado na cruz, o historiador chinês escreve o seguinte. And look at what he says. Yeah. Yin e Yang foram trocados por engano, e o sol e a lua foram eclipsados. Os pecados de todos agora recaem sobre um só homem. O perdão é proclamado a todos sobre o céu. In China, Na China, 11,000 kilometers away from the Golgotha, 11 mil quilômetros do Gólgota, the Chinese os chineses were informed foram informados, with any church, como qualquer igreja, with any missionary, como qualquer missionário, that Jesus que Jesus died for them too. tinha morrido por eles também. Sem qualquer igreja e sem qualquer missionário. The atheists cannot explain that. Os ateus não podem explicar isso. Is the same or not? No. No dia Guihai, o último dia do mês,
houve eclipse solar. O imperador evitou a sala de trono, suspendeu todas as atividades militares e não se envolveu em negócios oficiais por 5 dias. The king of China, O imperador da China, the most powerful in that area, o homem mais poderoso daquela área, he was under the presence of the Holy Spirit. ele estava sob a presença do He Espírito knew that Santo. a man died for him. Ele sabia que um homem tinha morrido por ele. And what did they write, the chronicles on the E o que eles escreveram nas crônicas? eclipse no dia de Guihai, homem do céu morreu por nossos pecados. How can you not fall in love with the Lord Jesus? Como não se apaixonar por Jesus? Do you see? Vocês veem? Scientists cannot debate this. Cientistas não podem debater isso. When Jesus was on the cross, Quando Jesus estava na cruz, when the heaven was darkened, quando os céus se escureceram, a 5,000-year Chinese empire um imperador chinês há 5.000 anos atrás found out descobriu an homem morreu por eles. que um homem tinha morrido Now, por what ele. is very interesting, how many of you Agora, é muito interessante porque quantos de vocês... read, and I'm coming close to the end because I don't want to abuse E eu your estou patience. chegando no final, não quero abusar da paciência de vocês. How many